Cadê o nosso Fernando Haddad? Oh, boa tarde, senhor Fernando Haddad. Boa tarde. Tudo bem, Sinara? Tudo já. Primeira vez que eu te entrevisto na vida, hein? Será? Não. Eu tive com você e o Rovai e a Adri no Jornal da Folha, mas assim, por aqui sim. Tete a tete é a primeira vez. Inclusive, eu e o Haddad, gente, nunca nos vimos pessoalmente, só pela câmera. Mas a gente parece que é amigo faz tempo, né? Às vezes a gente troca uma mensagenzinha. É sempre muito bom te acompanhar, viu, Sinara? Pois é, a gente está aqui tentando. Eu estou fazendo esse programa nas sextas, Haddad, para dar. Que é meio política, meio cultura, para tentar dar uma animada na galera, para a gente não ficar só na política. Política, eu acho que cultura alimenta a alma da gente, né? Claro, pelo amor de Deus. Sufoco que a gente está vivendo, a gente tem que achar apoio nos amigos, na leitura, na escrita, no cinema, na música, né? É assim que a gente. Nós não vamos anular os 4 anos de vida, né? Nós vamos lutar e nos divertir também, né? Tem que. Embora em meio a tanta tragédia seja difícil, você tem que ter um espaço para cuidar da alma, né? Mantendo a indignação, mas também o humor, né? E a alma leve. Haddad, eu queria começar a entrevista perguntando para você como é que você recebeu a pesquisa que deixou todo mundo animado ontem do Datafolha, mostrando as chances que o ex-presidente Lula tem de vencer no primeiro turno. A gente já pode sonhar? Olha, primeiro, não tem eleição ganha de véspera, né? Então, vamos com tranquilidade. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, a começar pelo fato de que nós jamais abandonamos o presidente Lula por conhecermos a sua trajetória, por conhecermos a sua história, por conhecermos os seus compromissos de vida, né? Então, a postura de toda a militância do PT, de partidos progressistas, de juristas renomados, de acadêmicos, isso tudo tem um grande significado histórico, Sinara. A gente não pode esquecer o que foi a nossa via crucis, né, de 2016 até o começo desse ano, quando nós logramos êxito em demonstrar que o Moro não era juiz de coisa nenhuma. O Moro estava a serviço de um partido político que se imaginava já que era dele mesmo, né? E, como a história revelou, ministro do Bolsonaro e agora candidato a presidente. E eu acho que isso é o primeiro ensinamento que nós devemos ter. Não abrir mão do que a gente tem na consciência, não abrir mão dos nossos valores e princípios, por mais difícil que seja o período. Quantos de nós não recebemos convites para sair do PT, para deixar o Lula, para abandonar o Lula, que o Lula tinha acabado? E nós dissemos não. Não vai ser por isso que o PT vai acabar, não. Se o PT for acabar, é porque acabou a miséria, porque acabou a ignorância, porque acabou a intolerância, e não por uma questão como essa. Então, o primeiro ensinamento é o seguinte: quem está do lado certo da história, como nós demonstramos possível, tem que aguentar o tranco, porque uma hora passa, entendeu? Então, acho que o primeiro ensinamento é o seguinte: não abdicar das suas convicções. Agora, não dá eleição por ganha, porque eles vão jogar tudo. Vão jogar tudo que tiverem na mão. Eles vão jogar contra nós. O bolsonarismo é muito perigoso. Nós não temos a dimensão do que eles são capazes de fazer para manter o poder. Sim. Eles têm gente muito da pesada com eles. E nós temos que ter clareza disso. E vamos seguir nosso curso com nossa narrativa, que é coerente do começo ao fim, com a nossa tranquilidade, com a liderança do Lula, que é mundial, deu um baile aí no mundo inteiro, e nós sabemos o patrimônio que nós temos, tanto partidário, quanto o significado da liderança do Lula no Brasil e no mundo. Então é seguir em marcha, mas não titubear, não. A gente vai comemorar, mas nós vamos comemorar em outubro. De 2022. Até lá é trabalho. O Haddad, a questão das fake news que teve em 2018 te prejudicou bastante em 2018.
O PT está desenvolvendo alguma estratégia de combate a elas para não acontecer de novo essa coisa das fake news se movendo pelos subterrâneos da política, o WhatsApp, né? Uma coisa que fica longe da luz do sol? Olha, eu acho que são 3 fatores que precisam ser, 4, na verdade, fatores que precisam ser observados. O primeiro deles foi, sem dúvida nenhuma, as fake news na última semana da eleição, do primeiro turno da eleição de 2018. Foi um tsunami de fake news. Não foi uma coisa... E, cara, porque foram centenas de milhões de mensagens que foram disparadas de telefones estrangeiros para dentro do Brasil. Tudo pago por fora, como a Patrícia Melo Franco, Patrícia Campos Melo, como a reportagem dela deixou claro, todo o dinheiro que pagou por essa fake news jamais entrou no Brasil. Essas empresas foram pagas no exterior. Por isso que o TSE não viu a cor da bola. E também não quis ver a cor da bola depois, né? Então é isso, né? Segunda coisa, a delação forjada do Palocci. Há 6 dias do primeiro turno, não sei quantos minutos de Jornal Nacional, dando credibilidade para uma delação que nem o Ministério Público quis reconhecer como válida. A terceira coisa, as ações judiciais contra mim. Também há poucos dias da eleição, 3 ações judiciais, todas arquivadas e transitadas em julgado já. Imagina você, 2 anos depois da eleição já estava tudo desmoronado. Mas o Jornal Nacional dizendo que eu era réu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Réu de quê? Não sobrou nada daquela coisas ridículas. Então, isso tudo aconteceu no período de 30 dias que antecederam a eleição de 18. E toda a campanha de 5 anos contra o Lula e o PT. Olha, a gente chegar a 45% dos votos naquelas circunstâncias é porque realmente a gente é feito de uma farinha que veio lá do interior do Nordeste, porque não é brincadeira aguentar isso tudo. Não é brincadeira. Nós aguentamos, o partido se manteve de pé, fomos ao segundo turno, quase ganhamos a eleição. Por isso que eu tenho muita confiança na eleição do Lula. Porque esses 4 elementos estão muito mitigados agora. Dificilmente vão conseguir inventar uma delação agora. Gastaram os cartuchos todos com as delações mentirosas. Não tem delação para... O que vão inventar mais? 2, as ações judiciais ficaram meio ridicularizadas. Né? E entra com olha essa campanha contra o Ciro que fizeram aí 2 dias atrás. Queria que você comentasse isso. Coisa patética. Como é que você vai pedir pressão para uma pessoa de um assunto de 7, 8 anos atrás, sendo que a pessoa está em domicílio certo, disponível para a justiça? Você submeter uma pessoa a uma violência dessa, a troco do quê? Tem alguma coisa por trás. Não sei o que é, mas tem. Não sei se é local, se é nacional, não sei o que é. Mas que tem, porque ninguém faz isso. Não se justifica uma busca e apreensão 7 anos depois, 8 anos depois, dos fatos a serem investigados. Né? Mas você não acha que é meio uma ameaça velada essa história que fizeram com o Ciro, de que podem fazer com o Lula uma coisa assim também? Eu sei, mas vai perdendo eficácia, entende? Você não consegue usar o mesmo estratagema. Vai perdendo eficácia porque vai desmoralizando os poderes constituídos. Vai ficando uma coisa ridicularizada. Antigamente, quando uma pessoa sofria uma ação judicial, era um negócio que acabava o mundo. Hoje em dia ninguém mais nem liga, porque entra-se na justiça com tudo, entendeu? Com mentira, com verdade. O papel da justiça não é justamente separar o joio do trigo? A partir do momento que você mistura o joio com o trigo, você está produzindo o pior resultado possível, que é desinformando e desorientando a população, que é o que aconteceu de 2013, 2014 para cá. Começaram a confundir a população, né? Como se ninguém prestasse essa coisa, né? E eu acho que os meios adotados por eles estão cada vez menos eficazes. Eles vão ter que inventar novos. E não subestime a capacidade deles de inventar novos meios, porque eles vão inventar
e nós temos que estar preparados para novidades, para um saco de maldades de 2022, que não será o mesmo saco de maldades de 2018. Não será o mesmo. Pode até conter ingredientes semelhantes, mas eles vão tentar uma outra tática para vencer as eleições. Por isso que nós temos que estar muito alertas. Sim. Olha, o pessoal já está aqui dando por sentado que você vai se tornar governador de São Paulo e já estão fazendo perguntas. A Rose Filgueiras pergunta: o que o senhor fará pela educação no futuro governo de Sampa? E a Ana Maria de Oliveira, Aninha, pergunta: querido Haddad, nosso futuro governador, é possível os rios Pinheiros e Tietê serem despoluídos? Bom, educação, nós vamos trazer a experiência federal para São Paulo, que é a mais exitosa da história da República. O período mais nobre da educação brasileira foi o período, né, dos governos Lula e Dilma, que eu tive a felicidade de trabalhar 8 anos no Ministério da Educação, 6,5 como ministro da Educação. Eu vou trazer aquele enxoval todo para São Paulo. Pró-infância, reforma do ensino médio, educação profissional, expansão das universidades. Eu vou trazer o enxoval completo. Você pode ter certeza que, ainda mais com o apoio do Lula, nós vamos fazer acontecer, vamos fazer chover na educação. E eu tenho certeza que a reação vai ser extraordinária dos nossos estudantes, porque nós vamos fazer, sobretudo no ensino médio, uma coisa completamente nova. A juventude brasileira vai ser respeitada. Vai ser respeitada. E a começar dos seus estudos, porque isso é a melhor coisa que nós podemos fazer para a juventude, dar uma educação de qualidade e abrir o mercado de trabalho para sangue novo, para gente que está com ideias novas, com criatividade, com vontade de fazer, de construir. Então, isso aí é tranquilo. A educação é a coisa que mais me tranquiliza, porque é uma área que eu me dediquei uma boa parte da minha vida, né? Então, tanto como acadêmico, né? Graduando, mestrando, doutorando, professor, e depois no Ministério da Educação. A segunda pergunta era sobre se é possível despoluir os rios Tietê e Pinheiros, uma promessa que os tucanos sempre fizeram. Em 40 anos daria, né? Porque eles ganharam a eleição em 1982, com o Franco Montoro. Prometendo isso. Então, se nós tivermos os 40 anos que eles tiveram... Mas, olha, é possível, mas não é trivial, né? E não é possível em 4 anos. Então, você não deve prometer uma coisa que você não vai cumprir. Porque não depende só do Estado. Depende de uma série de providências, depende também de fiscalização, mas é possível acelerar o processo de despoluição muito mais rapidamente. Eu acho que as coisas em São Paulo, tem coisas que estão na direção errada, mas tem coisas que estão no ritmo errado, sabe? Às vezes está na direção certa, no ritmo errado. Às vezes está na direção errada. Então, por exemplo, agora eles querem privatizar a Sabesp, né, o Dória. A Dória quer privatizar tudo, né? Se depender dele, ele vende o Palácio dos Bandeirantes, ele vende tudo. Em São Paulo, ele tentou vender tudo, não conseguiu. Não conseguiu vender nada. Ele falou, eu vou vender o Interlagos, eu vou vender o AMB, eu vou vender o Pacaembu, eu vou vender o CEAGESP, não vendeu nada. Porque também não é assim. A população resiste, reage, né? Tanto é que ele hoje tem aí índices de reprovação elevados por conta disso, né? Das bravatas que vai falando, das coisas que vai dizendo que vai acontecer e não acontecem. Depois das medidas equivocadas, né? Aumentar imposto no meio de uma pandemia. Aí você vai falar, foi imposto da BMW? Não, foi o imposto do leite em saquinho. Porra, foi o imposto do helicóptero? Não, foi do leite em saquinho. Aí não dá, né, Sinan? O cara vai na contramão de tudo que a boa literatura recomenda, aí fica difícil. Para pensar que eles foram eleitos combatendo coisas com uma velocidade na Marginal Pinheiros. São Paulo ganhou mais de uma dúzia de prêmios internacionais, e um deles foi justamente o plano de mobilidade, que era faixa exclusiva de ônibus, corredor de ônibus, malha cicloviária, redução da velocidade, transporte público noturno, bilhetes temporais, bilhetes únicos temporais, semanal, mensal, diário. Isso deu um prêmio de mobilidade para São Paulo
da principal ONG que trata de mobilidade urbana no mundo, sediada em Nova York. Eles sequer se preocupam em estudar o que está dando certo no mundo. Exato. Não bastasse a falta de criatividade, eles não estudam o que está dando certo. Porque seria fácil, né? Quantas cidades tem no mundo? Né? São centenas de milhares. Pô, será que não está dando certo as coisas em algum lugar? Traz para cá. Não. É do jeito deles. Aí fica difícil, né? E eles chamam o Bolsonaro de negacionista, mas quem é? O Dória é o primeiro negacionista dessa história toda. Por quê? Porque ele negou que a redução de velocidade melhorava o trânsito. Isso é a ciência que falou, não foi o Fernando Haddad que falou. A ciência falou, tem que diminuir. Para diminuir os acidentes e melhorar o trânsito. Você diminui os acidentes e melhora o trânsito. Está aprovado cientificamente. O cara não está aprovado cientificamente. Isso não é negacionismo? É verdade. Olha, está chegando muitos superchats aqui, mas eu preciso te perguntar uma coisa. A militância, em todas as lives que a gente está participando e tal, tem muita gente da militância do PT, e dentro do próprio PT, Rui Falcão andou criticando a história do Alckmin ser vice do Lula. Como é que você vê isso? Essa chance realmente existe? Sinara, como as coisas começam, né? O desfecho dessa história cabe aos dois celebrar ou não, né? Isso não é um assunto, cabe aos dois, depois de ouvir todo mundo, ouvir o partido, a militância, cabe aos dois. Agora, o que é importante dizer? Eu acho que o começo dessa história é melhor do que parece. Porque o começo dessa história, ele se dá mais ou menos em maio, junho desse ano, ou seja, bastante tempo atrás, em que eu e o Lula estávamos discutindo sobre a necessidade de construir um cenário de segundo turno, diferente daquele de 2018, quando eu fui derrotado com o apoio ao Bolsonaro dos 3 candidatos a governador do PSDB que foram ao segundo turno, Dória, Leite, Anastasia, e dos 3 candidatos do PDT, que foram ao segundo turno, Carlos Eduardo, Dr. Odilon e Amazonino Mendes. Esses 6 governadores, 3 do PSDB, 3 do PDT, que deveriam me apoiar contra o Bolsonaro, decidiram fazer graça com o país e a tragédia está aí instalada. Imagina você que está me ouvindo, né? Não é que eles caíram na história da escolha difícil, porque se a escolha fosse difícil, bastava anular. Eles fizeram campanha para o Bolsonaro. Então a escolha foi fácil. Surfaram a Bolsonaro. Surfaram a onda bolsonarista, que deu em 600 mil mortes, em 14 milhões de desempregados, inflação de 2 dígitos, desemprego de 2 dígitos, vergonha internacional, liquidação do meio ambiente, da cultura, da educação, da ciência e tecnologia, e por aí vai. E agora estão se dizendo enganados pelo Bolsonaro. Tá bem, né? A velhinha de Taubaté agradece. Essa situação é que a gente procurou dizer, não dá para repetir isso, nós temos que preparar o terreno para não ter um segundo turno absurdo como aquele. Sim. E aí o presidente Lula começou a visitar os líderes políticos para falar isso. Fernando Henrique, Tasso Gereissati, Alckmin, Kassab, foi conversar com as pessoas. Não dá para repetir o erro de 2018. E, obviamente, que o Lula ficou estupefato com o fato de que entre eu e o Bolsonaro, essas pessoas preferiram ir de Bolsonaro. Fala, não dá para brincar com isso mais. E aí muita gente começou a falar o seguinte, mas, presidente, talvez nós te apoiemos no primeiro turno. Aí o que você diz para esse cara? Não quero teu apoio no primeiro turno. Quero só no segundo. Sabe, eu acho que a gente tem que ter a maturidade de entender que nós estamos numa crise. De novo, eu não estou defendendo a posição A, B ou C. Eu estou defendendo a tese de que o Lula tem que conversar. Tem que conversar com as forças políticas do país. Não só para garantir a sua vitória, de preferência no primeiro turno, que é possível se a gente fizer uma boa engenharia, mas depois tem que garantir governabilidade sem o Centrão.
E aí você vai contar com o quê? É aritmético, tem 513 caras ali. Nós vamos fazer de 100 deputados? Vamos fazer 80? Hoje nós temos 50, 55. Nós vamos para 80? Não dá 20% da Câmara. Se a gente fizer uma federação com o PSB, com o PSOL, com o PCdoB, com o PDT, nós vamos a 150? É 1/3 da Câmara. Como é que a gente vai dar sustentabilidade para o governo Lula implementar a sua agenda, o seu programa, que já está pré-anunciado? A Fundação Perseu Abramo já soltou documentos sobre como é que pensa o futuro do Brasil. Então, é isso. Eu não sei, a decisão final cabe ao Lula e, evidentemente, ao Alckmin, né? Agora, essas conversas têm que continuar, na minha opinião, porque, independentemente do desfecho do acordo de primeiro turno, nós temos que ter um acordo de segundo turno. Feito já. Não é fazer depois que passou, porque não tem tempo. Você tem 3 semanas. Eu tive 3 semanas para ir para o segundo turno e mais 3 para ganhar a eleição. Não dá. Não dá. Como dizem os baianos, eu era só um só, sabe? Não dá. Não dá para você fazer as coisas assim. Você tem que preparar o terreno. Preparar o terreno de segundo turno. Segundo turno. Se o Lula for para o segundo turno, né, e vai, obviamente, sem essas alianças mais ao centro, ele vai precisar do apoio desse pessoal para vencer o Bolsonaro. Você já imaginou um segundo turno com o Bolsonaro? O que vai acontecer nesse país? Eu vou lutar muito pela vitória no primeiro turno, não é por medo de nada, não. É porque eu não sei o que esses malucos vão fazer. Você vai deflagrar uma situação, ter sangue, né? Ter banho de sangue. Vai ter um Capitólio no Brasil. Lá nos Estados Unidos foram 5 mortos. Aqui quantos serão? Alguém deseja esse cenário? Então, eu vou lutar muito por Lula ser eleito no primeiro turno. Se não der, vou lutar mais ainda pelo segundo. E desejo realmente que o Lula não passe, e não vai passar, porque está sendo trabalhado, não passe pela experiência do segundo turno de 18. Aquilo foi um delírio. Um delírio. Não podemos aceitar que um país da importância do Brasil tenha mais 4 anos de delírio, com Moro, com Bolsonaro, com essa gente que não, sabe, não tem nenhum compromisso com esse país. Então é isso, Sinara. Nós temos que conversar. Política é conversar. Você demoniza o demônio, sabe? Que é o Bolsonaro, que é o Moro. Vamos entender o processo. Tem 3 turnos. Tem primeiro, segundo e terceiro. Tem que governar, tem que entregar. O Lula sabe que tem que fazer um governo melhor ainda do que já fez. Foi o melhor presidente da República, maior é a responsabilidade dele. A entrada do Contarato também já sinaliza para essa guinada mais ao centro do Lula? Claro. Olha, tem vários movimentos acontecendo que precisam ser observados. Né? Uma pessoa como Freixo Dino ter ido para o PSB, uma pessoa como Douglas Belchior ter voltado para o PT, Contarato, que estava na rede, veio para o PT. Está tendo uma mudança. Justamente por quê? Porque está todo mundo muito atento, que é a eleição mais importante, talvez até do que 18. Porque 18 foi aquele susto. Agora seria a consolidação de um projeto extremista conhecido como tal. Ninguém vai poder alegar ignorância, desinformação, nada disso. Como podia ainda em 2018, a ponto de políticos experientes se dizerem enganados hoje. Os políticos, nenhum estava enganado. Mas o eleitor foi induzido. Evidentemente que ele não foi informado sobre quem era o Bolsonaro. Muita gente votou na esperança de que era um cara novo, antissistema, anti-isso, anti-aquilo, e não era nada disso. Saiu do porão do sistema. Por isso que ninguém conhecia ele. Sim, é verdade. Olha, vou ler aqui os comentários para você. O Marcelo Belota pergunta: qual a possibilidade de Ricardo Coutinho sair para o governo na Paraíba? Se ele vier para o Senado, quem o partido vai apoiar para o governo? Você tem essa informação? Não, eu acompanho o Brasil inteiro, Sinara. E eu não sei, mas me parece que o nome do Ricardo não está colocado para governador, né? Ali na Paraíba. Tem um arranjo ali que sendo feito.
Não posso antecipar os nomes que estão sendo cogitados, porque o PT, né, pode não ter candidato, pode ter, mas está havendo uma conversa em torno de alguns nomes. A gente está conversando com o Damião Feliciano, estamos conversando com o Ricardo, estamos conversando com a Lígia, com várias figuras ali da Paraíba, para ver qual a composição adequada para a gente ter um representante forte. Lembrando que o presidente Lula lidera com folga na Paraíba. Até em Campina Grande, que a gente nunca foi bem, nós estamos muito bem em Campina Grande. Então, nós temos aí condições de efetivamente dar uma boa notícia para a Paraíba. Temos que afunilar para chegar aos nomes mais adequados em cada estado. A Sônia Kemp te pergunta, Haddad, sou servidora aposentada, você vai rever os descontos de 16% do meu salário dos aposentados? Olha, essa coisa de... primeiro que nós estamos analisando o orçamento do Estado agora, porque, em geral, quando você tira o dinheiro de algum lugar, você põe outro. Você não fica com dinheiro no bolso. Então, não é um dinheiro que você pode devolver assim, então devolve. Tem que saber assim, de onde você vai, onde é que está o dinheiro para ele voltar. Então, não é uma coisa simples. Por isso que, quando a gente luta tanto contra privatização, por exemplo, para citar um outro caso difícil de reverter, privatização é uma loucura reverter. Por quê? Porque você vai recomprar o que você vendeu. Em geral, você vendeu barato e a empresa vale uma nota depois que você vendeu. Aí, qual é o preço que você vai pagar? O preço que você vendeu corrigido ou o preço de mercado? A justiça vai mandar você pagar o valor de mercado, atribuindo ao empresário o mérito da valorização. A gente sabe como é que é. Aconteceu com a Vale. A Vale foi vendida tão barato, quando terminou o governo Fernando Henrique, ela era tão cara que era impossível pensar em reestatizar. Então, essas coisas, por isso que a gente briga tanto para o Congresso não tomar esse tipo de medida de forma assodada. Porque é difícil, o dinheiro vai para algum lugar, o sujeito gasta com alguma coisa. E aí, para você recompor... Agora, uma coisa que eu tenho que dizer, eu nunca vi tanto desrespeito ao servidor público. Eu sou servidor público, eu tenho um salário da Universidade de São Paulo. Então, como você que perguntou, eu fui vítima igual a minha esposa também, que é também servidora pública estadual. Somos todos servidores públicos estaduais. Então, você está falando com um colega, seu. Né? Então, eu sei muito bem o que aconteceu, estou sentindo na pele, a minha família está sentindo na pele o que aconteceu com o servidor público. Uma coisa eu digo, não é possível tanto desrespeito por parte dos governos atuais quanto a gente está verificando. Aqui, sobretudo, no Sul, Centro-Sul e no governo federal. Porque no Nordeste isso não está acontecendo. Por que os governadores do Nordeste, na mesma crise, enfrentando a mesma crise, conseguem dar dignidade para o servidor público? Ninguém está pedindo para ficar rico no serviço público, porque não é esse o objetivo do serviço público. É você ter um salário digno e servir a população. É só o que se pede. O Nessim Lauro Pérez fala assim, boa tarde, Sinara e Fernando Haddad. Se os Estados Unidos já nos espionaram e tiraram o presidente Lula da eleição de 2018, seria possível uma contra-espionagem para evitar outro golpe dessa vez? Todo mundo fala isso. O Alckmin vai dar um golpe e vai tirar o Lula. Eu fico falando isso. Não vai ter golpe contra o Lula. Isso aí teria que ser de uma violência... inédita na história recente, entendeu? Nós teríamos que voltar para um período, anos 30, anos 60, porque a violência que eles cometeram já foi enorme. As pessoas não têm ideia, nós perdemos 2 mandatos na mão grande. Nós perdemos o mandato da Dilma e o mandato de 18, que seria do Lula. Exato. Nós perdemos 2 mandatos roubados, não tem outro nome, roubados. Roubaram o mandato da Dilma, roubaram o mandato do Lula. Então, imagina o nível de violência, a escalada que tem que ter para isso acontecer. Pode ter, mas não vai ser por causa do vice. Você pode ter certeza que tem gente no Brasil muito... Assim, violência hoje está com esse Heleno, esse
lunático desse Heleno, esse Nossa, esse maluco. é insuportável. Esse dá angulhos, né? A raiva que ele tem dos povos indígenas, a vontade que ele tem de tirar a terra dos indígenas e jogá-los nas favelas, né? Ele nunca escondeu isso, né, Haddad? A violência, a gente sabe muito bem onde está localizada. A ameaça, a gente sabe muito bem onde está localizada. Não vamos fingir que não está nada acontecendo, né? Mudou o Brasil. Mudou o Brasil para muito pior. Muito pior. Hoje o nosso inimigo é a extrema-direita. Nos trata como inimigo. É a extrema-direita. Nós tratamos como adversário. Mas não é como a gente é tratado. A gente é tratado como inimigo. Nós temos que derrotar isso. Bolsonaro, temos que derrotar isso. Sabe? É isso que nós temos que fazer. A violência está vindo daí. E recuperar o Pacto de 88 é muito importante. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Às vezes a gente até sente. Eu me lembro que ficavam criticando a polarização do PT com o PSDB e ela era muito melhor para o Brasil, claro, né? Claro, porque foram as forças responsáveis pela redemocratização do país. Né? Que tinha um compromisso com a Carta de 88, que tinha uma série de compromissos. Ah, somos muito diferentes? Somos, claro. Por isso que a gente. Outros projetos, mas ambos. Nenhum dos dois é a favor de AI-5, né? E nem de fechar Supremo, fechar Congresso, distribuir armas para as pessoas, fomentar a intolerância, fomentar a violência. É uma situação delicada. A gente vem de uma derrota muito grande. São 5 anos já de que o povo brasileiro está pagando com a fome, está pagando com a integridade física, está pagando com tudo, com o futuro. Tem que botar um paradeiro nessa história já. Nem sei como a gente aguentou 4 anos. Esse sociopata no poder. Haddad, essa semana teve o arquivamento do MP, pelo MP do processo de Caixa 2 contra você, por absoluta falta de provas. E aí você e Márcio França trocaram uns afagos lá no Twitter, né? A gente não, tem o mas só uma correção. Não foi por falta de provas. Foi porque eu provei que o cara mentiu. Eu provei que o empreiteiro mentiu. Uhum. Ô, Sinara, as pessoas não são... A imprensa precisava fazer uma radiografia do que foi esse período de exceção. O nego mentiu adoidado para sair da cadeia. As coisas mais malucas do mundo. Sim. Eu tinha prejudicado esse empresário. Eu me lembro dessa história. Eu tinha prejudicado ele. Mas prejudicado porque eu estava defendendo o interesse público. Sim. Eu suspendi uma obra superfaturada dele. E aí ele me acusou. Falou, não, para continuar a obra, eu doei recursos para ele. Nem ele provou que doou, porque não doou, mas eu levei a documentação para o Ministério Público e falei, querido, dia 12 de fevereiro de 2013, eu tinha 42 dias no cargo, eu suspendi essa obra por suspeita de superfaturamento. Do que você está falando? Aí não cabia outra coisa ao Ministério Público, senão arquivar. Tem 2 caras que foram virados do avesso nesse país, um é o Lula, o outro sou eu, viu? 16 inquéritos. Respondi a 16 inquéritos, Sinara. Aí você e o Márcio França trocaram uns afagos que eu queria mostrar aqui no Twitter. Bota o tweet dele. Querido primeiro o Márcio França fala, Haddad é um homem idôneo, é dever de toda a imprensa publicar com o mesmo destaque que fez na época ao acusá-lo como suspeito, que o próprio MP concluiu arquivar um inquérito contra ele. Honra não prescreve. É óbvio que isso não vai acontecer, eles não deram com o mesmo espaço. E aí o Haddad respondeu, querido Márcio, temos a tarefa de colocar o país nos eixos. Muito obrigado pelo carinho. Aí ficou todo mundo especulando, Haddad, qual seria o significado desse afago, né? Todo mundo está querendo saber, eu vi que você desmentiu a notícia do Correio Brasiliense de que você cogitava ir para o Senado. Como é que está se desenhando a sucessão em São Paulo no momento? O dia que o Correio Brasileiro lançar minha candidatura, eu vou para casa, né? Porque, como assim? O cara não dá um telefonema para saber? Eu acho que tem jornalista que, juro por Deus, o ano passado, Sinara, eu disse no começo do ano, eu não vou ser candidato a prefeito.
todo jornalista dava o furo de que eu ia ser, de que o Lula ia me enquadrar, de que o Lula não sei o que lá. Eu falei, eu não vou ser. Eu sou maior de idade, pô. Alguém pode pedir para você, mas eu não vou ser candidato a prefeito. E dei minhas razões do porquê eu não ia ser. Uma delas era por causa de uma ação judicial, que era uma loucura e que eu falei, não é o caso de eu ser agora. Não vou ser. Essa tormenta tem que acabar e aí eu vou ver o que vai ser da minha vida. Então, eu não vou ser candidato a senador. Então, com a mesma segurança que eu disse para você que eu não ia ser candidato a prefeito ano que vem, eu estou dizendo, eu não vou ser candidato a... o cargo é maravilhoso? É maravilhoso. O Darcy Ribeiro falava que você não precisa morrer para ir para o paraíso. Basta ser azulzinho, né? Basta ser eleger senador. Então, é uma maravilha ser senador. Mas eu não vou ser candidato a senador. Vou votar num cara bacana para o Senado, para ele ir para o paraíso, sem morrer. Mas não seria eu o candidato a senador. Então, está colocado minha pré-candidatura para o governo do Estado? Está. Eu vou pedir para o Márcio França abrir mão da candidatura dele? Não. O Márcio França pode ser candidato a governador, eu posso ser candidato a governador, o Boulos pode ser candidato a governador, nós três podemos apoiar o Lula igualmente, os três querem apoiar o Lula, maravilha, o Lula vai ser eleito com mais energia, nós aqui, um de nós vai para o segundo turno, beleza, vai ter o apoio dos outros dois, vamos ganhar a eleição dessa turma aí, tão tranquilo, é fácil a gente entrar no entendimento, não tem que ninguém, essa coisa de ficar pedindo para o outro não ser candidato, isso não tem cabimento, gente. Mas já se viu. Sabe? Não dá. Que nem o Ciro, né? Quando o Lula recuperou os direitos políticos, pense bem, não... o cara com 40% de intenção de voto não seja candidato. Não existe isso. Se o cara quer ser e tem voto, vai ser. Agora, quando cabe discutir retirada de candidatura? Quando um está com 20, o outro está com 3, está com 5. Aí cabe, para ter um de nós no segundo turno, quem sabe não seja o caso de um apoiar o outro. Isso faz sentido, entende? Sim. Mas, de qualquer maneira, se o Alckmin vai para vice do Lula, aí é bom para vocês, né? Bom para você, para o Márcio França e para o Boulos tirar o Alckmin do caminho, né? O Alckmin não tira voto da esquerda. Não é verdade que ele tira voto da esquerda. Tira voto do lado de lá. Ele tira voto do Rodrigo, tira voto do Tarcísio. Ele tira voto do lado de lá. A conta é outra. O que eu acho é que se a gente tiver a felicidade de entrar num acordo, coisa que eu não acho obrigatório, mas se tivermos a felicidade de entrar num acordo, nós podemos ganhar mais fácil o governo do Estado. Entende? Sinara? Opa! Travou? Voltei, deu uma travadinha. Você ouviu minha resposta ou não chegou a ouvir? Não ouvi. Não, então vou repetir. Eu estou dizendo o seguinte, que o Alckmin tira a voto da direita, não tira a voto da esquerda. Tira a voto do centro e da direita. Então isso não é bem verdade. Agora, uma coisa pode ajudar. Se o campo progressista se entender, vamos supor que a gente, por milagre, com muito esforço, a gente tivesse a possibilidade de ter um candidato da frente progressista toda. PSB, PSDB, PT, PDT e PSOL. Mais rede, mais solidariedade, mais PV, vai ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição. Essa é a minha opinião. É possível? Possível é difícil? É difícil. Mas nada impede a gente de ter um acordo de segundo turno. Exato. Entende? Sim. Olha, tá cheio de comentários aqui, eu vou dar uma passadinha neles e já volto aqui contigo. Cláudio Alves, Haddad, sinto falta das propostas do PT de conserto das nossas instituições, judiciário, Ministério Público, mídia, etc. Maria Olímpia mandou um superchat aqui sem comentário. A gente teve... Nós vamos aprovar agora uma PEC, a PEC 5, e uma parte da esquerda votou contra a gente. A gente tentou aprovar um aperfeiçoamento do Ministério Público, uma coisa bem tópica.
Aumentar a representatividade dos órgãos mas tinham de mudado, o controle. que eu ouvi falar é que depois da mudança do projeto do Paulo Teixeira, ele não ficou tão bom como o original, né? Teve isso também, não teve? Bom, mas daí era só o caso de combinar com ele, né? As pessoas apoiaram o projeto e depois, na hora de votar, votaram contra. Sabe? Não tem muito cabimento isso. Sim. Sabe? Você tem que enfrentar as agendas difíceis também, não é só as fáceis. Todo mundo vota em projeto que dá benefício e tal. Na hora de comprar uma briga, tem que comprar as brigas certas. E ninguém está querendo tirar. Não teve governo que apoiou mais o Ministério Público do que o PT. Nenhum. Nem antes nem depois. Polícia Federal, nem antes nem depois. CGU, nem antes nem depois. Nós vamos voltar a fortalecer essas instituições, mas com uma série de salvaguardas para um indivíduo não se sentir ameaçado quando um Estado autoritário, o arbítrio toma conta da cena política, entendeu? Você tem que garantir uma pessoa progressista de viver a sua integridade física, psicológica, para defender suas ideias. Movimento social e assim por diante. Bom, aí a gente tem esse novo membro, Ismael Costa. Bem-vindo, Ismael. A Viviane também mandou aqui um superchat. Tem um monte de gente mandando perguntas e superchats para você aqui. Está todo mundo ansioso para te ver lá no Palácio dos Bandeirantes. Aliás, podia mudar o nome desse palácio, hein? Ou Palácio de Lugar. Exatamente. É um nome hoje em dia, quando a gente vai fazendo essa revisão histórica, é um nome bem complicadinho, né? O que mais aqui? Não é o único, né? Eu troquei o nome do viaduto Costa e Silva, né? Conhecido como Minhocão, né? Passou a se chamar João Goulart. Podia se chamar Palácio do Povo de São Paulo, alguma coisa assim. Homenagear os bandeirantes para quê, né? Rose Zorzanelli mandou também aqui o superchat. Aderson Gonçalves. Sobre Previdência Oficial, é possível recuperar alguma coisa? Exemplo, a forma de cálculo de benefício valorizando 80% referente a maiores contribuições? Eu vou estudar esse assunto. Estamos estudando esse assunto. Nossa, tem muitos superchats aqui. Henrique Santana, Márcio França disse que Geraldo Alckmin de vice foi ideia sua. Confere, viu a pesquisa que saiu que por 70%. Hã? Disse que. Geraldo Alckmin, desculpa. Geraldo Alckmin, isso foi ideia sua, confere. Viu a pesquisa, eu também já ouvi essa história. Viu a pesquisa que saiu que para 70% dos que votam Lula não se importam com Geraldo Alckmin de vice? Abraço, governador. Eu já brinquei, Haddad, que eu confio totalmente no julgamento do Lula, e se for para ser Geraldo Alckmin, eu chamo ele até de GG. É engraçado, eu ouvi essa manifestação do Márcio, mas, na verdade, a Carta Capital fez uma investigação sobre isso. E a reportagem é bastante fiel aos acontecimentos. Uhum. Na verdade, eu não soube dessa ideia sequer pelo Márcio França. Eu soube pelas pessoas que ele procurou primeiro, que foi o João Paulo Rodrigues e o Marco Aurélio Carvalho. João Paulo Rodrigues, dirigente do MST, o Marco Aurélio Carvalho, a liderança lá do grupo Prerrogativas. Eu soube por eles que o Márcio estava com essa ideia. Então, eu acho curioso essa... Não entendi isso aí. Depois que eu me encontrei com ele para discutir São Paulo, aí ele me confidenciou que tinha feito essa proposta para o PT. Mas eu soube por outras pessoas. Não foi nem por ele que eu soube. Mas, enfim... Vamos seguir a vida. Ismael Costa fala isso que o Lula tem que fazer para desmascarar essas privatizações predatórias, reestatizar pelo menos uma dessas empresas. O Haddad explicou como é difícil, né? E a Maria Olímpia Junqueira Mancini Neto fala: a luta para reconstruir o país e as instituições será duríssima. É verdade isso. Toda democrata deveria pensar nisso. Lula é o único que pode, seja quem for o vice. As pessoas... Sabe o que eu acho? Essa questão de 70% tanto faz, vota no Lula, é por causa do Lula, gente, né? Assim como no caso do Zé de Alencar, se você fizesse a pergunta, ia dar por aí, talvez até mais. Entende? Porque não
Naquela época também teve muita rejeição ao Zé Alencar, não é? Eu me lembro. Muita, porque era empresário, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos que pensar em não repetir 2022. Sim. O apoio do Alckmin, vamos dizer que não sai aliança nenhuma. O Alckmin vai para um outro partido, sai candidato a governador. O apoio dele no segundo turno, todo mundo vai querer para vencer o Bolsonaro. Não vai? Se a gente conseguir garantir agora que no segundo turno, ou no primeiro, sem fazer parte da chapa, ele vote no Lula, tanto melhor. Nós temos que ganhar voto para o Lula. Para o Lula. Nós temos que eleger o Lula. Nós não temos alternativa, gente. Nós não temos e tirar o bode maligno da sala, né? Os dois, de preferência. O bode e o bodinho. Um fez o outro. Nós temos que entender isso. No segundo turno, todo mundo... O que todo mundo fez em 18? Haddad ligou para o Fernando Henrique. Haddad ligou para o Tasso Gereissati. Haddad ligou para não sei quem. Liguei para todo mundo, ninguém me atendeu. Uau! Que momento triste, hein? Não, é isso, gente. É isso que aconteceu. Nós temos que aparar essas áreas. Não pode acontecer. Eu digo para vocês, se o Lula for para o segundo turno em 2022 com o Bolsonaro, espero, repito, que ganhe no primeiro. Vou trabalhar para ganhar no primeiro. É a melhor coisa que pode acontecer para o Brasil. Lula no primeiro turno. Mas como nós nunca ganhamos no primeiro turno, é bom pensar num outro cenário. Nesse segundo cenário, em que tem um segundo turno, nós vamos pedir voto para toda essa gente. E é bom que eles já digam no dia seguinte que não dá mais 4 anos de Bolsonaro. Nem de Moro, que é a mesma coisa, se não for pior. Eu estou achando que o Moro ele não vai decolar, né? Parece que o pessoal descobriu que ele é tipo uma cepa nova do mesmo vírus, né? A variante. Uma variante. Não, ele é um horror, ele é uma tragédia. Mas, enfim, é o que está aí, né? Ele acabou bloqueando, né? Eu já tinha previsto, Sinara. Eu dei uma entrevista para o UOL em novembro de 2019, 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, dizendo que o Ciro e o Dória teriam muita dificuldade em decolar. Porque é muito difícil quando você quebra uma identidade uma identidade histórica, é muito difícil você reconstruir o seu personagem, entendeu? Uhum. Tanto para o Dória em relação ao Bolsonaro, que era uma figura nova que já se atrelou ao Bolsonaro, quanto para o Ciro, que tem uma história com o PT, uma história de décadas. Então, é muito difícil você reconstruir uma trajetória quando ela está fixada na memória do povo. Então, eu já vi a grande dificuldade dos dois, o Ciro em relação ao Lula e o Dória em relação ao Bolsonaro, de se reinventarem, para se reapresentarem. Com a entrada do Moro, piorou. Piorou. Então, você vê que... Outra coisa que eu sempre falei, somos votos da terceira via, da 20. Somos votos da terceira via, da 20. Que é o que a Marina teve em 2014. Uhum. É o que resta quando está... Mas você acha que o fato do Ciro ter sido essa semana alvo de lawfare, né, dessa perseguição da PF, pode trazer ele de volta para perto do PT? Olha, de onde ele nunca devia ter saído, na minha opinião. Entende? Nunca devia ter saído. Nós podíamos ter feito uma grande coisa em 2018. Se ele tivesse aceitado ser vice do Lula, ele assumiria a cabeça de chapa, mas ele disse que não aceitou porque não confiava. Bom, aí não tem o que fazer, né? A oferta foi feita. E eu topei em integrar a chapa no momento em que ele assumisse a candidatura a presidente. Topei, não tinha problema nenhum para mim. Sabe, eu acho que projeto é uma coisa que tem que ser levada a sério. Quando você começa a achar que só você que salva o mundo, só você que salva tudo, só você que não sei o quê, eu acho que não é de esquerda um projeto desses. Um projeto de esquerda é um projeto coletivo, em que o desprendimento tem que fazer parte do jogo, sabe? Em que a generosidade tem que fazer parte do jogo. O Lula estava preso, queria manter a candidatura, não queria sair
em função da violência que sofreu. Queria que a justiça tirasse ele. Ah, vão me tirar? Então é vocês que me tiram. Não sou eu que vou sair voluntariamente da disputa. Muito compreensível a atitude do Lula em 18. Muito compreensível de manter a candidatura até o final. Não ia passar recibo de culpa retirando a candidatura. Então era uma operação absolutamente aceitável. Aceitável. Mas, enfim, já falei 10 vezes desse assunto, me constrange voltar a falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a esquerda tem que ser um time, entendeu? E, às vezes, não é tua vez, às vezes é tua vez, mas não do jeito que você quer. Às vezes, sabe, nem tudo cai redondo no teu colo. Né? As pessoas, às vezes, se sentem, né, ungido por Deus e acham que a bola vai cair no colo. Não cai, a gente tem que lutar pelas coisas. E, às vezes, não é do jeito que a gente quer. Sim. Eu tenho um vídeo para mostrar para você, é bem curtinho, que eu acho muito engraçado, a gente comenta em seguida. Bota só o trechinho do Bolsonaro falando, Guilherme, por favor. O Supremo deu poderes para governadores e prefeitos. Né? Eu falo da minha linha, eu não fechei nenhum botequim. Né? E jamais vou exigir o passaporte de vacina de vocês. Imagine se tivesse o Haddad no meu lugar. Ele vive falando isso, né? Ele só vive isso. Imagine se fosse o Haddad, sendo que você até brincou. Ele está fazendo campanha antecipada para mim. Não, a essa altura, um cara com 60% de rejeição dizer isso, né? Eu fico até constrangido. Falar, pô, Bolsonaro, não precisa tanto elogio assim, sabe? Já não basta a sua desaprovação. Então, esse é um homem... Ele assim, é muito triste. Você viu que a cara dele, não sei se você viu no vídeo, o olhar dele já não se fixa em nada. Ele não fixa mais em nenhuma imagem. Sabe um homem que está sem som e sem imagem? Um homem que está meio flutuando, assim, já não sabe onde está. Ele nunca soube, né? Mas ele realmente não podia estar onde está. Não podia ocupar o Palácio do Planalto. Não dá. Gente, o Brasil é muito importante. Não dá para esse homem ocupar o Palácio do Planalto. O retrato dele vai ficar naquela parede por quanto tempo? Pela eternidade. Você já pensou? A gente tem que lembrar que essa figura foi presidente daqui 100 anos. Como é que a gente vai explicar para as pessoas? Eu não sei como os alemães resolveram isso, como os italianos resolveram isso. Deve ter alguma forma de resolver isso, aprovar uma emenda constitucional, sabe, um plebiscito, para tirar, sabe, ou botar um cuidado, sabe, botar um alerta. Talvez ele estando lá seja bom para as pessoas não esquecerem, né? Mas com alerta, né? Como a estátua do Borba Gato, como essas coisas, né? Você põe um alerta, né? Isso aqui era um criminoso, né? Alguma coisa do tipo, porque Estátua do Borba Gato é ótimo. Uma coisa... Lembrar que era um criminoso, né? Que pegou o poder. Sim. É verdade. Você comentou, aliás, né, sobre essa história do ProUni, que o Bolsonaro, o que fez com o ProUni é um lixo, um nojo, né? Você usou termos muito fortes. E falou em filantropia, inclusive. É lógico. Você acha que é o mesmo processo que ele está fazendo com o Bolsa Família? Não, é pior. Num certo sentido, é pior. Não é pior, para falar a verdade. Agora eu estou lembrando os detalhes do Bolsa Família, do novo Auxílio Brasil. O Bolsa Família é um programa impecável do ponto de vista do seu desenho institucional. Ele é impecável, porque ele pegou várias experiências menores, combinou todas num grande programa, deu escala, garantiu renda mínima para toda a família abaixo da linha de pobreza, com condicionalidades que eram cumpridas tanto na saúde quanto na educação, e cujos resultados são extraordinários, a julgar por todos os estudos que foram feitos até hoje. O Auxílio Brasil, a Tereza Campelo tem feito um grande trabalho de esmiuçar os detalhes do programa, ex-ministra da Dilma e técnica do governo Lula, que assim, apontou as falhas de desenho do Auxílio Brasil. Quantas famílias vão ficar de fora,
uma série de problemas. O ProUni vai na mesma linha. Ele está permitindo que alunos pagantes de escolas privadas recebam bolsa integral do ProUni. O ProUni tinha uma focalização. Sinara, 88% dos jovens brasileiros estão matriculados em escola pública. Você ter foco na escola pública é ter foco em 88% das pessoas. Exato. Por que você vai mudar isso? Para abrir a brecha para malandragem, para concessão de bolsa para quem não precisa? Exatamente para a pilantropia? A pilantropia era exatamente isso, Sinara. O cara era obrigado a dar bolsa, ele dava para quem não precisava. E os pobres tudo fora da universidade. Os pretos tudo fora da universidade. Pô, o ProUni, o SISU, botaram um termo a isso. Não tem mais favor nenhum. ProUni e SISU. O pobre vai entrar na faculdade, faz Enem, tira a nota e escolhe o curso. Essa que é a grande revolução que nós fizemos. O filho do pedreiro virar doutor é isso. Fez Enem, vai para a universidade, de acordo com a nota. Notão, quer fazer medicina, quer fazer engenharia, quer ser enfermeiro, escolhe o curso, quer ser professor. Tem uma nota menor, talvez não escolha um curso de alta demanda, mas vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. Então, esses programas que nós construímos, Novo Enem, SISU, expansão das federais, institutos federais, ProUni, Universidade Aberta do Brasil, nós promovemos uma revolução no acesso à educação superior. Nós triplicamos as matrículas em 10 anos. O que o Brasil levou 200 anos para fazer, nós fizemos 3 vezes isso em 10. E aí o cara vai começar, o ano que vem vai ter discussão sobre lei de cotas. Deu super certo. Estão aí os negros na universidade, os pobres na universidade, tirando nota alta. Ninguém está fazendo favor para ninguém, estão tirando notão. E eles vão querer desmontar essas políticas. E foi uma guerra desmontar. Até parte da esquerda foi contra o ProUni e cotas. Até isso aconteceu. E a gente lutou contra a direita, contra parte da esquerda, e conseguimos implementar os programas. E hoje é uma realidade. E o Bolsonaro começa a querer desmontar. Você já imaginou uma... Não vai acontecer. Mas a reeleição de um cara desse significaria o fim de tudo isso. Sim, por que eu comparo com o Bolsa Família? Porque parece que o objetivo do Bolsonaro é sempre eleitoral, né? Então, assim, ele está querendo conquistar os votos dos pobres com o Auxílio Brasil. Mas você sabe, Haddad, que eu tenho a impressão que não está funcionando, as pessoas não são idiotas, as pessoas têm memória, né? E o Datafolha ontem mostrou isso, uma diferença de 40 pontos percentuais na faixa mais pobre da população. Você não acha que ele não vai conseguir enganar as pessoas com esse Auxílio Brasil, que na verdade é o fim do Bolsa Família, né? Olha, eu acho que ele está com dificuldade, entendeu? Porque você não consegue também tomar uma bandeira tão bem fincada, entendeu? A bandeira do combate à pobreza, a bandeira das oportunidades educacionais, essas bandeiras estão muito bem fincadas. Eu digo para você, o Lula, ele vai ser por muitos anos, por muitas décadas, o presidente do combate à fome e o presidente da educação. Eu sei do que eu estou falando, eu conheço a história da educação brasileira de cor, e salteado, ano por ano. Eu conheço o trabalho de cada ministro que me antecedeu e que me sucedeu. Não tem como comparar nenhuma época da República, nem do Império, nem de nada. É outra coisa, é outra realidade. O que o Lula promoveu, às vezes eu ouço um outro falar, qual foi a grande mudança que o Lula provocou? Meu Deus do céu. O Lula mudou o Nordeste para sempre. O Nordeste jamais será visto pelo Centro-Sul como uma região problema, como era visto até o outro dia. Até o final do século passado, antes do Lula, Nordeste é região problema. Vai drenar recursos do Sul. O Lula provou que tudo isso era mentira, que o Nordeste é uma região encantadora, que o Nordeste pode se desenvolver, que o Nordeste pode ter crescimento chinês, que a educação do Nordeste com o Fundeb. O que aconteceu com a educação do Nordeste com o Fundeb? Ela ultrapassou a do Sudeste.
São Paulo teve que aprender com o Ceará. Você viu que saiu até matéria na Economist elogiando o que um estado do Nordeste brasileiro tem para ensinar ao mundo sobre educação. É isso. O Pernambuco veio ensinar ensino médio para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, olha... E aí fala, o que de estrutural fez o Lula? O Lula mudou para sempre a vida do nordestino. Para sempre. Por mais dificuldade que esteja tendo, o Soledade nunca mais vai voltar a ser o que era. Nunca mais. Ah, região problema. O que nós vamos fazer com o Nordeste? O que nós vamos fazer? O Lula ensinou o que fazer. É irrigar, levar energia elétrica, educação, universidade, escola técnica, sabe? Água, transposição do São Francisco, cisterna. Pronto, está resolvido o problema. Aquilo ali vai deslanchar. A hora que o Bolsonaro sair, você vai ver como tudo retoma. Deliciosa. E a educação também nunca mais vai voltar a ser o que era. Nunca mais vai voltar a ser o que era. Porque abriu as portas. Ninguém vai aceitar fechar de novo, botar cadeado na porta. Nunca mais. Você acha que você vai ter uma universidade de elite, tudo branquinha, tudo não sei o quê, que o Brasil for de fora e meia dúzia... Na Bahia, na UFBA, onde eu estudei, só tinha branco, imagina. E agora? Vai lá agora para você ver o que é. Agora não. Isso é uma mudança estrutural. Uhum. Estrutural. Haddad, tem muitos comentários aqui, deixa eu só dar uma passadinha neles e aí eu já volto para você. A gente já está quase no final da nossa entrevista, felizmente o tempo passa rápido aqui. Saulo Cruz fala, havia necessidade do João Dória levar a carga tributária como fez em relação ao ICMS do Estado de São Paulo? Claro que não. O cara aumentar imposto no meio de uma pandemia... Não é que ele aumentou, já falei, não é que ele aumentou o imposto de avião e helicóptero. Ele aumentou o imposto do leite. E aumentou o imposto do leite em saquinho. Para ser mais cruel ainda, com quem compra no boteco da esquina o leitinho em saquinho, que é mais barato. Ele aumentou o imposto. Ele já tinha cortado o leite das crianças. Leite é um problema na cabeça do Dória, eu já percebi isso. Ele cortou o leite das crianças, ele derrotou o leite na prévia, ele aumentou o imposto do leite, ele tem problema com leite, esse cara. Mas ele dançou com a Cláudia Leite, hein? É verdade. Bem lembrado. 3-1, então. A Dalva mandou aqui eu confesso que aquele vídeo não ficou exatamente o vídeo mais bonito, o melhor clipe que eu já vi, por exemplo. Não mas foi você sabe que essa é a parte dele que eu até gosto, viu? Que ele realmente não tem vergonha, né? Isso é legal, é verdade. Solta, eu acho legal. É verdade. Essa parte aí eu não critico ele, não. Tem mas mais ele aqui. Aprendeu uns passos, né? A Sandra, ele precisa fazer um estágio lá na Bahia. Sandra Peducci mandou um super sticker. Obrigado, Sandra. A gente recebeu muitos. José Prudente de Almeida Filho. É um senhor bem positivo, que ele está sempre no 247. Vou ler aqui para vocês. Reafirmo, Lula ganha no primeiro turno. Verdade, José Prudente, justiça seja feita. Você foi a primeira pessoa que disse isso. Ciro será desistido e a federação PT, PSB, PCdoB e ainda PDT, Rede, PV, Solidariedade fará 313 deputados, acrescento. Haddad, o próximo governador, beijo, coxa linda. Ele é muito positivo. Manda o telefone dele para mim, quando estiver deprimido, vou ligar para ele. Não é, menino? Porra, um cara desse é um cara espetacular, porra. A Flávia Moraes está falando, eu entendi completamente agora a questão do Alckmin. Muito obrigada. Se ele for, olha, você está vendo? Você convenceu as pessoas aqui. Se ele for vice, ok. Eu não estou convencendo ninguém de nada. Eu estou aqui colocando os fatos para reflexão. Aliás, independente de vice, votaria sempre no Lula. Tem uma pessoa aqui, falando, boa noite, Sinara. Tem como pedir para o Haddad mandar um abraço para o Cocada, na cidade de Iguatu, Ceará. Na cidade de Iguatu. Tem todo tipo de pedido aqui, tá vendo? Tem um novo membro, que é essa pessoa que então se, abraço para o Cocada se identifica. Teve alguém pedindo também para você mandar um abraço para Juazeiro, na Bahia. Agora Juazeiro, um grande abraço. Mando para a Petrolina também, para não ter briga.
Você sabe que nós tivemos que fazer uma universidade em cada lado do rio para todo mundo festejar, né? Juazeiro e Petrolina. Uma festa só, a gente passando pela ponte que liga as duas cidades, que atravessa ali o São Francisco, e dois campos universitários, um na Bahia e um em Pernambuco, para a gente poder comemorar. Bonito, né? A história mais engraçada que eu já ouvi sobre a rivalidade de Petrolina e Juazeiro foi o pessoal de Pernambuco dizendo que, na verdade, não havia vaga na maternidade e João Gilberto foi em Petrolina. Acho muito engraçado isso. Mas hoje a universidade uniu os dois lados do rio. Você vê como estão as coisas divididas aqui. Aqui tem gente, Paulo Bezerra, falando que Lula e Alckmin ele chipa. Sabe o que quer dizer chipa, né? Sim, quando gosta de um casal. E a Luciane Cassol, Alckmin vice, que nojo. Tem todo tipo de comentário a respeito desse assunto. Mas é bacana, que acho que nunca se discutiu tanto isso, quanto... Nunca me lembro no passado dessa discussão. É bom que esteja tendo. Só para a gente terminar aqui, Haddad, você ainda está no vegetarianismo? A última vez que a gente falou, você estava fazendo... você tinha aderido ao vegetarianismo por causa da sua filha. E agora? Não. Deixa eu precisar para não passar por mentiroso. Eu estou dizendo que a dieta em casa é vegana. Em casa. Fora de casa eu como carne. Mas como mesmo. Eu até mato a saudade. Mas dentro de casa, onde eu como 90% dos dias, a dieta em casa é vegana hoje. Não entra nem mel, para você ter uma ideia. Nem mel de abelha. É melaço de cana. Aí chega em casa, chega fora de casa, você come um cachorro quente, né? Não. Fora de casa, eu não recuso carne. Eu gosto de carne. Mas eu reduzi proteína animal. Se for fazer o balanço da semana, 80% de redução de proteína animal. Uau! Porque toda a minha dieta dentro de casa é vegana. A gente deixou a nossa filha comandar a coisa, entendeu? A minha mulher também. Ela comanda a cozinha em casa, ela que diz o que a gente vai comer, e a gente curtiu, porque a receita nova, ingredientes novos. É uma surpresa para o paladar, né? É uma surpresa. E a gente está curtindo. E já faz mais de um ano, acho que uns 2 anos já, que a gente só come comida vegana. Mas eu não sou vegano. Mas eu aderi ao veganismo doméstico, vamos dizer assim. A Carmen Miranda fala assim, Sinara, diga a Haddad que Recife o ama. Haddad, você assistiu o documentário dos Beatles? Eu fiquei curiosa de te perguntar isso. E aí, que tal? Não. Para quem gosta e para quem não gosta. Uma aula de música, de sintonia, de harmonia, realmente é um grupo... Bom, eu conheci música pelos Beatles, né? Eu tinha o meu cunhado, casado com a minha irmã mais velha, era bitomaníaco e era mais velho que eu. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, ele começou a frequentar minha casa. E o primeiro disco que eu ganhei foi o álbum branco dos Beatles. Então, eu tenho uma relação com os Beatles que é meio maluca, assim, como todo bitomaníaco, né? Hoje eu tenho um gosto muito eclético. Eu gosto muito de vários gêneros musicais. Eu curto jazz, eu curto blues, eu curto clássico. Adoro violão clássico. Aliás, fui no João Camareiro assistir o concerto dele ali no Teatro Novo, ali na Faria Lima. Que violonista maravilhoso brasileiro. Adoro violão clássico. Acho das coisas mais maravilhosas do mundo, por várias razões, inclusive porque é um instrumento acessível, sabe? Uma pessoa de baixa renda pode comprar um violão, né? Deveria até ganhar um violão. Eu tenho uma proposta que todo brasileiro deveria, ao nascimento, ganhar um violão e uma chuteira. Por falar em violão, você sabe que eu pedi para você dar uma palhinha. Vai rolar ou não vai? Mas sabe qual que é o problema? Eu não consegui voltar para casa. Eu não estou na minha casa. Eu não consegui voltar por causa do trânsito. Quando eu vi quanto tempo eu ia levar para chegar em casa, deu 58 minutos de onde eu estou, que em geral é 20. Uau. Aí eu tive que ficar na casa aqui de um companheiro meu, e eu nem sei se tem violão aqui, mas acho que não tem piano, mas o piano eu não toco. Então vamos fazer assim, gente. Da próxima vez que o Haddad vier, ele vai entrar na parte cultural
e vai tocar para a gente, combinado? Eu topo. Então tá. Ensaio, Haddad, foi um prazerzão conversar com você. Espero que você tenha boas festas. Espero que ano que vem a gente tenha boas notícias. A Rovai pediu para você gravar um videozinho para a Super Live da Fórum, que é quinta-feira, tá? Dando tua expectativa para 2022. E tá bom. muito obrigada. Sinara, parabéns pelo trabalho. Um admirador que você tem aqui, pelo humor, pelo astral e pela seriedade. E eu te desejo boas festas e que nós todos celebremos 2022 com tudo que a gente tem direito. Tudo. É isso aí. Ó, beijão, querido. Tchau. Beijo grande para você. Tchau, tchau.